dia 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher. Apesar das conquistas no mercado de trabalho, por exemplo, as mulheres ainda enfrentam um problema grave, a violência. Para falar sobre esse assunto, convidamos as deputadas Marta Rocha e enfermeira Rejane. Muito obrigada pela participação das duas. Deputada Marta Rocha, vamos começar com a senhora, porque uma das conquistas mais importantes em relação à violência contra a mulher foi a aprovação da Lei Maria da Penha, já desde 2006, que está em vigor. E eu queria que a senhora falasse sobre como a senhora vê, a senhora já esteve à frente da DEAM, por exemplo, essa melhoria no atendimento às mulheres, de como é feito todo esse processo quando uma mulher é vítima de violência. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha ela foi fruto de um movimento social. O grupo de mulheres feministas que atuavam no mundo jurídico, elas se reuniram e propuseram uma legislação. Essa lei foi encaminhada à então ministra das Mulheres, a ministra Nilceia Freire, e ela então apresenta isso ao Poder Legislativo. Então, daqui a pouco nós faremos 10 anos de Lei Maria da Penha. Grandes conquistas aconteceram ali, né? A questão da própria identificação de que todos são iguais perante a lei, independente da raça, etnia ou da orientação sexual. Então, hoje, a questão das relações homoafetivas que possam resultar em violência está prevista na Lei Maria da Penha. A grande vitória para mim, no meu modo de ver, a questão da medida protetiva. E a Lei Maria da Penha nos dá um ensinamento maior, porque a Lei Maria da Penha ela nos mostra que não será apenas com polícia que eu vou resolver a questão da violência contra a mulher, né? Um grande aliado nessa questão é a área da saúde, porque muitas das vezes as mulheres não vão à delegacia, mas efetivamente comparecem a um posto de saúde. Daí porque surgiu a decisão da notificação obrigatória dos casos da violência contra a mulher. Então eu acho que foi um avanço, mas a lei ela é uma ideia. Ela só se torna realidade na vida das mulheres quando ela for efetivada, quando ela tiver eficácia. Então, aumentar o número de juizados da violência contra a mulher, aumentar os centros integrados de atendimento à mulher, aumentar a interlocução entre os vários atores do mundo jurídico, a Defensoria, o Ministério Público, a Polícia Civil, o Poder Judiciário, todas essas conquistas, a efetivação dessas conquistas vai, sem dúvida nenhuma, melhorando o atendimento das mulheres e, sem dúvida nenhuma, construindo uma sociedade que seja justa, solidária e sem violência. Deputada enfermeira Rejane, esse é um processo longo, muitas vezes é doloroso, e a Lei Maria da Penha prevê que a questão da violência não é só a questão da agressão física, que muitas vezes leva as mulheres a recorrerem ao próprio hospital, porque as agressões são muito graves. Mas a agressão psicológica, a chantagem, tudo que é feito por parte do parceiro também está englobado na lei, né? Primeiro a gente falar do dia 8, né? Mais um Dia Internacional da Mulher. A mulher, hoje, a sociedade brasileira, no meu entendimento e no meu pensamento, a gente avançou bastante. Para as pessoas saberem, né, Marta? A Lei da Maria da Penha, ela similarmente, em outros países, só existem 2 países que têm uma lei tão protetiva às mulheres como a lei brasileira. 98% das mulheres hoje têm conhecimento da Lei Maria da Penha. No entanto, esta efetividade que nós estamos falando aqui e que a deputada Marta falou, é o que a gente busca. Porque, infelizmente, as estruturas hoje ainda não permitem que essas mulheres tenham o atendimento adequado. Se não me engano, são 3 DEAN aqui no município do Rio. Sim, são 3 somente, né? 3 delegacias aqui no município do Rio. No estado inteiro nós temos muito poucas. Casas-abrigo, que são espaços também de proteção das mulheres, nós temos hoje 2 abertos. Nós temos o Cora Coralina no município do Rio de Janeiro e um, se não me engano, em São João de Meriti, né? Que é a Casa-abrigo. E isso foi uma iniciativa da senhora, até aprovada
aqui na LERJ em relação a ampliar essas casas-abrigo, porque esse acolhimento das mulheres é muito importante, né? No momento de fragilidade, de dificuldade, medo muitas vezes até de voltar para casa, é uma ajuda significativa, né? Com certeza. Então, são esses mecanismos que eles são necessários, que eles funcionem, que eles sejam em número adequado para a população de mulheres, que hoje somos mais de 53% da população no Brasil inteiro, e que na realidade a gente ainda tem muito a buscar e a avançar. Quando você fala que a violência, ela não é somente a violência física, com certeza, na área da saúde principalmente. O fato da mulher ainda ser vista somente no período grávido puerperal, ou seja, só quando você está grávida, também é uma violência. E mesmo assim você tem legislações que hoje em dia você não consegue efetivamente ter, por exemplo, o acompanhamento da gestante na hora do parto. Independente disso, eu costumo falar, e já falei aqui, Marta, que outro tipo de violência é a violência da mulher trabalhadora. A mulher trabalhadora hoje, na área da saúde, ela não consegue fazer um preventivo. Ela tem que faltar 3 vezes ao trabalho. Uma para marcar o sistema de saúde, no posto de saúde. Outra para você fazer o exame. E uma terceira vez para você buscar o resultado desse exame. E isso dentro de um padrão de saúde da população, da mulher, que é o padrão de 8 às 5 horas da tarde, que é o horário que aquilo funciona. Você não tem um horário noturno para as trabalhadoras, você não tem o final de semana as unidades abertas. Então, eu costumo falar... a compreensão do empregador, às vezes, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu costumo falar que a violência, a mulher ainda tem muito a buscar. O dia 8 é o dia de se comemorar, né, os nossos avanços. Mas é o dia também para a gente fazer uma reflexão, para a gente debater sobre a reforma política, para a gente entender qual o papel da mulher nesses espaços de poder. Então, eu acho que é isso e mais um pouco, é isso e tudo isso. É isso que a mulher precisa estar, isso que tem que ser pautado, né, constantemente com as mulheres. A gente fala aqui na TV LERJ, a gente fala ali dentro do plenário, mas na realidade aquela mulher, aquela senhora, aquela idosa, aquela jovem que está dentro das comunidades, ela não faz parte desse debate que a gente faz por aqui. Então a gente precisa ter o entendimento também como é que a gente leva isso até lá. Põe tudo isso em prática. Põe tudo isso em prática. Como é que a gente faz um debate, sai aqui as 2 deputadas que hoje estão à frente da Comissão de Mulheres, eu como presidente, Marta como vice-presidente da Comissão de Mulheres, e a gente leva esse debate, essa pauta para dentro da comunidade. Comunidades hoje que ninguém entra, que tem dificuldade para entrar, que tem violência, que as mulheres estão sofrendo violência dos maridos, mas também de policiais, de mal policiais, que hoje existem também. Então é essa conjuntura que a gente precisa botar no debate do dia 8, precisa avançar nessas questões. Lá fora a gente estava debatendo, já vão para 20 anos da Conferência de Pequim, onde se discutiu as questões das mulheres, e hoje, né, no próprio dia 9, em Nova York, estará acontecendo a Pequim mais 20. 20 anos depois ainda estão se discutindo o relatório, o que avançou e o que não avançou. Isso, claro que é importante, mas são 20 anos, e aí a gente tem E pelo mundo a gente ainda vê tanta coisa absurda, né? Muita coisa. Deputada Marta Rocha, a gente falou aqui, a deputada Regiane falou da violência sofrida dentro de casa, pelo parceiro. Muitas vezes a gente vê que quase a totalidade das mulheres que sofrem algum tipo, por exemplo, de abuso, tem a interferência de alguém conhecido, né? Ou é o tio, ou é o pai, o padrasto, os irmãos, o avô. E a questão do estupro é uma coisa que assusta a gente e que volta e meia a gente tem uma notícia nova. Recentemente a gente teve o caso
de duas meninas, duas jovens que foram estupradas na proximidade da Universidade Federal Rural, em Seropédica, e a gente não sabe por que o avanço desses números que ainda são preocupantes, né? Eu acho que você colocou uma coisa muito interessante. Primeiro, entender que a violência contra a mulher, ela não está no espaço público, ela está no espaço privado, né? Há um dado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que avaliou de 2000 a 2010 e verificou que no Brasil 40.700 mulheres foram mortas. Desse número, 40% desses homicídios foram praticados por companheiros ou por maridos. Então, a gente percebe essa questão. Quando você passa isso pontualmente para a violência sexual, a gente tem que se lembrar não apenas da mulher, a gente tem que se lembrar também da jovem, da adolescente e da criança. Porque no caso da criança, até meninos sofrem até meninos, esse tipo de exatamente. violência, né? Então, quando você pensar na violência sexual contra a criança, tem que pensar que essa violência também é praticada por conhecido. E conhecido está esse universo que você bem colocou. O pai, o padrasto, o tio, o avô, o vizinho, alguém com que diretamente a criança nutre uma relação de convivência. E o que é muito grave é que muitas vezes a voz da criança não é levada em consideração, né? Como isso atinge diretamente a família, né? Muitas vezes a família tem dificuldade em acreditar que aquela notícia dada pela criança possa ser verdadeira. Aliado a isso, nós tivemos recentemente, aí no ano de 2008, uma alteração do Código Penal. Nós acabamos com o que era conhecido como atentado violento ao pudor. Tudo foi englobado no estupro. E aí eu costumo dizer que o estupro vai daquilo que a gente achava que era o beijo roubado até a conjunção carnal propriamente dita, né? Então, na verdade, a gente vê que aumentou o leque. Na verdade, nesses dados estatísticos, nós estamos computando efetivamente os dados de 2 crimes anteriores, né? E se é difícil para uma mulher comparecer a uma delegacia e falar da violência física, vamos imaginar o quanto não é difícil uma mulher falar da violência sexual, porque vai ter sempre alguém, né, que vai estar perguntando por que aquela mulher estava com um vestido decotado, por que a saia era curta, o que ela estava fazendo naquela hora da noite na rua, né? Como a deputada Regiane falou, né? Sofre mais uma violência. Então, na verdade, a mulher é vitimizada, mulher, né? Pela segunda vez, né? Uhum. Então, eu acho que o que a gente tem que demandar primeiro, eu defendo a tese, e claro que hoje o Rio de Janeiro conta com 14 delegacias de mulheres, mas essas delegacias não vão atender o Estado como um todo. Daí porque, até uma iniciativa aqui da deputada Inês Pandeló, que presidiu a Comissão de Segurança da Mulher, a questão dos núcleos de atendimento à mulher, onde não é possível instalar uma delegacia, tentar instalar um núcleo, e com isso a Polícia Civil tem hoje 12 núcleos de atendimento à mulher. E, ao mesmo tempo, eu acho que a mulher tem que ser bem atendida em qualquer lugar, a qualquer hora do dia ou da noite. Uhum. Esteja ela ou não numa delegacia de mulheres. Acho que é mais ou menos, mais uma vez eu quero fazer essa ligação entre a saúde como componente da segurança pública, porque a exemplo dos hospitais, né, se você rodar madrugada, o que vai estar aberto é delegacia e hospital, né? Então, muitas das vezes as mulheres chegam ao hospital com um retrato de violência, né? Então ela precisa ter um atendimento acolhedor e diferenciado do médico, da médica, do enfermeiro, da enfermeira, né? Então, na verdade, a gente vê essa questão. Todos os profissionais têm que estar preparados. Todos os profissionais, né, têm que estar preparados. Deputada, eu preciso te cortar um minutinho para a gente fazer o intervalo, mas a gente volta discutindo esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.